Olá, sou Anícia e esse é o nosso encontro. Joana de Ângeles nos diz: o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Vamos nos unir através da prece, elevando o nosso pensamento, pedindo aos espíritos amigos que nos auxiliem, nos oriente, pedindo ao Mestre Jesus a sua proteção, a sua luz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. A nossa mensagem se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ela é um pouco extensa, então vamos refletir sobre um trecho do início e um trecho do final. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantina, 1863. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele
que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado, faminto, não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com estas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Exclamarás: eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença que então haverás entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele? Que não pediste esmolas? Que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora. E se ainda te sepultas no teu orgulho, ó, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que fostes antes de serdes nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar, no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus.
Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua clemência, que o enviado celeste vos encobre reunidos numa grande família, que os vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de receber a palavra divina, que Ele vos trará, que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos e não obstante tão pobre de bons sentimentos, a nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Agradecemos, Pai, e te pedimos, em nome do nosso Mestre Jesus, envolva a todo o nosso planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus.